Fala galerinha, então nas últimas aulas ali eu expliquei para vocês a questão dos navegadores, também o Visual Studio Code e o projeto inicial. Ah, Como esse vídeo aqui vai servir para as duas turmas, eu estou fazendo ele de forma com que eu consiga deixar as duas turmas homogêneas, tá? Uma turma estava um pouco mais avançada e a outra estava um pouco mais atrasada, então eu vou rever um pouco dos elementos das tags que a gente já viu e eu vou passar a primeira atividade para vocês fazerem nesses próximos dias, tá? Então, quando a gente for fazer a nossa aplicação, o nosso site, a primeira coisa que vocês têm que fazer é iniciar um novo projeto, tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, a gente vai criar essa pasta, pode ser em qualquer lugar. Então, se você quiser abrir uma nova pasta e você não quiser bagunçar a tua área de trabalho, por exemplo, você pode ir na tua pasta de documentos. Eu não sei aonde que vocês organizam as coisas de vocês, tá? Mas pode ser na pasta de documentos. Você pode criar uma pastinha aqui, por exemplo, sobre, sei lá, desenvolvimento web, então desenvolvimento web. E aqui dentro de desenvolvimento web, então vocês vão colocar os projetos de vocês. Então, pode colocar tipo atividade um, tá? E daí esse projeto atividade um vai ser o projeto de vocês, tá? Se vocês não quiserem fazer dessa maneira, deixar um pouquinho mais organizados, pode colocar na área de trabalho. Mas se você for fazer alguma coisa na área de trabalho, eu recomendo ainda assim você criar essa tua pasta da disciplina desenvolvimento web e você colocar tudo aqui para você manter um histórico de todas as atividades que você fez e também para você lembrar de alguma coisa que possivelmente você vai utilizar depois, tá? Ah, então dessa maneira eu vou fazer da maneira que eu tinha dito, eu vou deixar na minha área de trabalho e depois eu vou jogar para cá, tá? Então essa atividade um que eu criei aqui agora eu vou excluir, só vou deixar a pastinha da disciplina de desenvolvimento web aqui. Então aqui na área de trabalho, ó, vou criar uma nova pasta. Essa nova pasta eu vou chamar ela de atividade um, ok? E aqui dentro da atividade um eu vou dar dois cliques para abrir ela. Então abriu aqui, pode ser que o teu abra maximizado ou um restaurado assim, um tamanho um pouco menor. E aqui dentro agora a gente vai criar então a estrutura que a gente vai fazer o nosso site. Ahn, eu não me recordo a questão se eu já tinha explicado para uma turma ou não, mas eu vou revisar aqui, ó. A estrutura básica de um site é você ter o teu arquivo HTML, então eu vou criar aqui ele já, então novo. E vocês, ó, cuidado, tá? Tem muito aluno que clica em documento RTF. É sempre documento de texto, beleza? Clica em documento de texto, tem que estar aparecendo a extensão, tá? Se não estiver aparecendo .txt aqui, ó, significa que o teu computador não está configurado certo e você vai ter que clicar em exibir extensões de nomes de arquivos, tá? E habilitar essa opção. E aí ele vai aparecer o .txt. Feito isso, então a gente vai renomear. Como que eu renomeio, tá? Você pode clicar com o botão direito e clicar em renomear, ou você pode apertar o F2 do teu teclado, tá? Eu vou apertar F2 e vou digitar então index.html. Agora sim, vou salvar. O arquivo está aqui, ó. Beleza. Não, se eu abrir ele, logicamente, eu der dois cliques, vai abrir no Google Chrome, que é o meu navegador padrão, e ele está em branco porque não coloquei nada dentro. Então tá certo, tá? Eu vou fechar esse Chrome aqui por enquanto. As pastas que eu preciso criar aqui ainda, que a gente futuramente vai utilizar, são três pastas, tá? Uma que é a pasta IMG, para quando a gente estiver trabalhando com imagens. A outra pasta é a pasta CSS, para quando a gente estiver trabalhando com estilos no nosso site. E o ideal é criar uma outra pasta aqui agora chamado JS, quando você for trabalhar com JavaScript. Nessa disciplina, mais no final dela, quando vocês estiverem já com bastante capacidade de criar um site com HTML e CSS, vocês podem começar a ver sobre JavaScript e adicionar aqui dentro. Como a gente não tem uma previsão de aprender JavaScript já, até porque vocês vão ter uma outra disciplina no terceirão e lá vocês podem aprender um pouquinho mais, eu não vou deixar essa pasta JavaScript aqui para não confundir, mas é bom vocês saberem que normalmente fica ela aqui também, tá?
Uma outra coisa que caso você for utilizar são as fontes, então é bom você ter uma pasta de fontes aqui também. Perceba que eu estou colocando tudo em inglês, tá? Essa pasta de fontes, não necessariamente a gente vai utilizar ela agora também. Então, para essa atividade, eu não vou utilizar essa pasta fontes. Vai ficar somente o HTML, o CSS e a pasta IMG. São essas duas pastas e o arquivo index que a gente precisa, ok? Para a gente começar a fazer a edição nisso aqui, a gente vai clicar com o botão direito e abrir com o Code, tá? Vou fazer isso. Abrir com o Code. Ele já vai configurar para mim a atividade 1, então vai aparecer aqui as duas pastas que eu tenho. Logicamente que se eu expandir elas aqui não tem nada dentro, então não está aparecendo porque não tem nada. E o nosso arquivo index.html. Até aqui, tranquilo. Eu preciso muito que vocês, de preferência, se vocês usarem o Visual Studio Code, vocês não vão precisar decorar isso. Mas eu peço que vocês peguem uma folha em algum lugar e anotem. Escrevam isso que eu vou escrever aqui, ó. Escrevam a marcação, essa marcação do doctype HTML, tá? Isso aqui é muito, muito, muito cobrado em qualquer tipo de concurso, alguma coisa assim, para vocês saberem que a versão HTML5 escreve doctype HTML. Os alunos que ainda têm dificuldade, pessoal, imaginem que o HTML ele sempre marca o início e o fim de um bloco. Então, mais ou menos seria dessa maneira aqui, ó. Eu vou escrever então a abertura do HTML e o fechamento, ó. Então, é como se isso aqui, ó, se você tem um pouquinho de dificuldade, deixa eu tirar um print screen aqui, vim no Paint mesmo. Vou colar aqui só para vocês entenderem. Toda vez que você vê uma abertura e um fechamento, que é esse caso o HTML e o fechamento do HTML, imagine que isso aqui é como se fosse uma caixinha, tá? Que a gente vai fazer, ok? Então essa é a caixa do HTML. Então normalmente, como ela está abrindo e fechando, deixa eu deixar um espacinho maior aqui para ficar melhor. Deixa eu voltar aqui. Então tá, agora imaginem que quando você abriu uma caixa e você fechou uma caixa, ok? Qual que é o problema? Tem muitos alunos que às vezes esquecem de colocar o fechamento do HTML. Isso significa que é a mesma coisa que você não fechar essa caixa. Essa caixa é infinita, ela não para. Então esse aqui é um erro. Se você não colocar essa tag aqui embaixo, significa que você abriu uma caixa, mas não fechou ela. Erro. Isso é um erro grave, tá? Então HTML sempre você precisa da abertura e do fechamento, exceto em algumas tags que o fechamento é diferenciado, tá? Vou dar um exemplo já de cara para vocês aqui, ó. Uma tag que tem um fechamento diferente são as tags meta, tá? Eu vou colocar já dentro do head aqui para vocês entenderem. Então, qualquer coisa que eu criar dentro desse HTML é como se fosse uma outra caixa que eu estiver criando. Então, eu vou criar uma outra caixinha aqui, ó, que é o meu cabeçalho, que é o head, que são as informações que eu vou ter no meu site. Então, aqui dentro do head, eu vou colocar, por exemplo, a tag meta. A tag meta é uma tag especial que ela não precisa de fechamento, tá? Fechamento que eu digo, uma abertura e fechamento igual às tags como HTML, como a tag head, que a gente tem a abertura e nós temos aqui o fechamento. Deixa eu dar um zoom aqui, acho que fica melhor se caso vocês estiverem assistindo em celular. Então aqui, nós temos a tag HTML e a tag head, beleza. A abertura e o fechamento. Por que está vermelho aqui? Ó? Quando você vê uma tag em vermelho, significa que tem um erro entre isso aqui. Ou seja, a minha tag meta eu não fechei. E eu nem terminei a abertura dela direito. Então, por exemplo, essa tag meta ela vai ter um char7. E aí eu vou colocar o TF8. Para que isso aqui? Para funcionar os acentos. Tá? Então, meta char7 o TF8. E o fechamento dela, ó, não confundam, tá? Toda vez que não precisar de conteúdo dentro dela, você não precisa fazer isso aqui, ó. Então, meta, teoricamente eu estaria colocando como abertura. Eu vou aproveitar e explicar para vocês essa parte vermelha e essa azul aqui, ó. A tag meta seria assim. E se houvesse algum tipo de fechamento, se houvesse algum tipo de fechamento, seria assim.
Só que a tag meta, ela não precisa de conteúdo aqui dentro, ó. Ela não existe esse conteúdo, tá? Então, como não existe conteúdo dentro dela, ela fecha desta maneira. Ou seja, ela abre aqui e fecha aqui, ó. Essa é a diferença das tags que não tem conteúdo dentro. E aí, o que você colocar aqui dentro é chamado de propriedade ou de atributo, tá? Então, eu vou colocar uma propriedade chamada char7 e o valor dessa propriedade é UTF-8. Então, quando você vê isso aqui, ó, em vermelho, é uma propriedade. O igual é um operador de atribuição. Como assim? Eu estou atribuindo o valor UTF-8 à propriedade char7. É isso que significa. Então, o igual é um operador de atribuição. Você atribui o que está entre, você atribui o que está entre aspas duplas para dentro dessa propriedade, ok? Então, beleza. Outra coisa que a gente deve colocar dentro da tag head é o title. O title é para a gente informar qual é o título da aba do nosso navegador. Então, eu vou colocar aqui, ó, minha primeira atividade. E aí, essa atividade, já salvei, tá? Vou mostrar para vocês quando que está salvo e quando que não está salvo. Então, vou colocar um ponto aqui, ó. Quando aparecer essa bolinha aqui em cima do X, significa que o arquivo não está salvo ainda. Se eu apertar arquivo salvar, save, ou Ctrl S, eu utilizo muito Ctrl S, então eu vou apertar aqui, ó, Ctrl S, não está mais aparecendo a bolinha, o arquivo está salvo. E agora, para eu abrir isso aqui, como que eu faço? Vou lá na pasta da atividade 1, o arquivo está aqui, ó. Se você quer ter certeza que esse é o arquivo que você está mexendo, você olha pela data de modificação. Se a data for a data de hoje, com a hora que está batendo com o teu computador, você tá no arquivo certo. Tinha alunos que extraíam arquivos, projetos em uma outra pasta, abriam aleatoriamente em outro lugar e aí vocês estavam editando duas coisas e não se achavam, tá? Então tome muito cuidado com isso. Feito isso aqui com atividade, vou clicar com dois botões para abrir e está aqui, ó. O título da minha aba está escrito minha primeira atividade. Então funcionou. Agora continuando. Existem algumas outras tags, que é as tags de informação do que é essa página, tá? Não a aplicação como um todo, mas só essa página. Então, por exemplo, assim, nós temos um meta para informar as palavras-chave, a descrição do site, o autor do site e eu acho que esses três são os mais importantes, tá? Se você informar isso aqui no cabeçalho do teu site, ele vai começar a ter um melhor ranqueamento em motores de busca. Quem são os motores de busca? Bing, o Google, tá? Então, quando você acessa google.com, eu vou mostrar aqui para vocês, quando você acessa e pesquisa, por exemplo, sobre IFC, aparece aqui algumas informações, ó. Essas informações aqui, ó, que estão aparecendo, isso aqui são informações que você pode colocar lá na descrição do site. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um outro IFC, não. Bom, eu vou abrir aqui o do IFC. E aí, aquela informação que apareceu aqui no Google, tá? Essa informação que apareceu aqui no Google, ele tirou de algum lugar. Então, nesse caso, o Google tirou daqui, ó, se eu não me engano, da barra de informação. Mas aonde que a gente pode ver se o site do IFC está configurado certinho? A gente pode inspecionar os elementos. A gente vai lá no cabeçalho. Então eu vou fechar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom porque está pequenininho. Só um pouquinho. Aí eu dei um zoom. Eu vou fechar esse body aqui e vou só no head. Então aqui no head tem que ter informações referente ao cabeçalho, ó. Então o meta char7 está aqui, ó. Nós temos o viewport que a gente precisa colocar para funcionar em dispositivos móveis. Eles também têm o title, então isso aqui está certo. Vou olhar um pouquinho mais aqui para baixo para ver se eu acho as informações que eles precisariam ter. Olhando aqui, ó, as informações chegaram já no final do head e não tem as informações de descrição e do autor, tá? Apesar de que o autor não faria muito sentido, mas a descrição e as palavras-chave seria muito bom se tivesse. Então, isso aqui é um erro
e acaba não deixando o site do IFC bem ranqueado no Google. A não ser que quando você pesquise por palavras-chave muito específicas, como o próprio Instituto Federal, daí não tem como não achar, né? Aí IFC acaba vindo pela URL. Mas eu vou mostrar aqui para vocês as tags então que vocês precisam colocar, tá? Então, voltando aqui no Visual Studio Code, a gente vai fazer o seguinte. Primeira tag, tá? Eu vou deixar essa o primeiro meta do TF8 embaixo do title. Agora eu vou colocar sobre a descrição desse site, as palavras-chave, quem foi o autor que fez e também a tag para funcionar em dispositivos móveis. Primeiro então é colocar meta, abre a tag meta, escrevemos a propriedade name. O valor dessa propriedade name vai se chamar description, ou seja, descrição desse meu site. E qual que é o content, ou seja, o conteúdo dessa descrição. A descrição eu vou colocar aqui então que é relativo. Primeira atividade desenvolvida na disciplina de desenvolvimento web. Ok? Como é que faz o fechamento aqui, ó, no final? Eu vou diminuir a letra para caber numa linha só. E como é que faz o fechamento aqui no final? O fechamento, lembrando, por ser tag meta, é barra símbolo do maior, ok? A próxima é o meta, mesma coisa, name, e aqui a gente só muda o valor agora. Keywords. Keyword significa palavras-chave, tá? E aí qual é o content? O content disso aqui é que a gente vai fazer sobre HTML, CSS, imagens, o que mais? Desenvolvimento web. Enfim, você pode colocar várias coisas aqui, as palavras-chave para encontrar essa tua página, tá? Feito isso, fechamento, mesma coisa, barra e aí o sinal de maior, ok? E aí seguindo, nós temos então a próxima tag, que é a tag... Opa, apertei Enter, não foi? Foi. Então abrimos novamente a tag meta e vamos colocar agora a tag name e vai se chamar author, ou seja, quem é o autor dessa página. Galera, quando for um site institucional, essa tag author aqui, você fica a critério, colocar ou não colocar, tá? É interessante que se for uma página institucional, você pode colocar essa página de autor e você escrever aqui então o nome da empresa mesmo. Mas, por exemplo, se for uma página de notícia, é interessante que nessa página esteja o autor vinculado, quem escreveu essa notícia. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, e eu clicar nas notícias do IFC, é interessante que quem escreveu essa notícia, então, por exemplo, aqui, ó, esse texto, ele foi criado pela reitoria, pela Secom da reitoria, ó, Tomás Miller. Então é interessante que esteja isso aqui, ó, como Tomás Miller ou André Santana na descrição, no conteúdo do autor, tá? No meu caso aqui, ó, eu vou colocar meu nome, tá? Vocês coloquem o de vocês nesse projeto aí. Toda vez que precisar, vocês vão colocar o de vocês, tá? Feito isso, a gente vai colocar agora uma tag que é essa aqui é extremamente importante, tá? Todas que eu estou colocando aqui em cima, elas são importantes, mas essa tag aqui, ela não vai funcionar a visualização do teu site de forma responsiva em dispositivos móveis, então tablets, celulares, etc. Você precisa colocar essa tag para que isso não seja uma dor de cabeça futuramente, tá? Então sempre coloca um meta, name também, se chama o valor viewport, é a forma de visualização de portabilidade do teu site. Como que ele vai se comportar em dispositivos móveis? E aí o conteúdo ele é um pouquinho diferente e ele é um pouquinho complexo, mas eu digo para vocês que isso aqui vocês não vão precisar decorar, porque na hora que vocês abrir o Visual Studio Code ele meio que vai fazer isso aqui para vocês, tá? Mas é interessante que você entenda o que está se passando aqui dentro. Primeiro de tudo, nós colocamos uma variável dentro do conteúdo, dizendo que essa variável que é width, que é a nossa largura, ela vai ter a mesma largura que o dispositivo que está acessando. Então a gente está dizendo que
A largura do meu site vai ser a mesma largura que o dispositivo que está visualizando, ok? Aí eu coloco uma vírgula e eu vou colocar uma outra variável aqui que se chama Initial Scale. E esse Initial Scale é o quanto que eu quero escalar o meu site visualizando nesse dispositivo. Então a gente sempre configura como Initial Scale 1. E é assim que fica, tá? Eu já vou dizer para vocês que muitos sites vocês vão encontrar a tag meta sem essa barra aqui, ó, tá? Mas eu particularmente, essa é a forma correta de se fechar e eu prezo que vocês façam isso aqui também, tá? Essa forma. Então, analisando o nosso site, tá? Vou copiar isso aqui, ó, tudo. A primeira linha aqui não precisa, tá? Então, vou copiar isso aqui, ó. Deixa eu dar um print screen, na verdade. Vou vir aqui no Paint. E eu quero mostrar para vocês, e eu quero que vocês comecem a fazer uma abstração na cabeça de vocês da seguinte forma. O HTML é um bloco, então por isso que ele está abrindo e fechando. Imagine um quadradão. Nós temos um outro head agora, e esse head também é um quadrado, por isso que ele está um pouquinho mais para dentro. Vocês estão percebendo que eu tenho um quadrado grandão que está englobando um quadrado menor, e assim é que funciona o HTML, a marcação que a gente está fazendo. É sempre com quadrados abrindo e fechando, ok? Aqui embaixo a gente falta agora a nossa próxima tag, que é a tag que precisa existir para que apareça para o usuário final, que é o body. Então, basicamente, embaixo do head, agora nós temos que colocar o body. Abriu e fechou, ok? É assim a estrutura do nosso site, ok? Vou colocar aqui um H1. Esse H1 ele vai ter o título, minha primeira atividade. E essa atividade eu vou salvar agora, salvei o arquivo, Ctrl S, vou voltar no Google Chrome, abrir aqui na aba que estava o arquivo e vou dar um F5. Então tá aqui, ó, minha primeira atividade. Funcionou perfeitamente, beleza? Agora, antes da gente continuar, eu quero só vou dar uma pausa aqui, enquanto os cachorros dão uma acalmada. Beleza. Então, continuando, eu vou fazer agora algumas tags que a gente já viu em sala de aula, tá? Eu quero só mostrar uma coisa aqui para vocês, que esse é um costume e é uma prática de todos os desenvolvedores que eu vejo utilizar. Mas se a gente seguir na ideia de que o HTML abre e fecha, o head abre e fecha, e tudo que está dentro do head e que está dentro do HTML, ele tem esse espaço inicial, teoricamente o H1 ele teria que ficar dessa maneira aqui, ó. A gente pode fazer dessa maneira, abre e fecha um embaixo do outro e o conteúdo que está dentro dele ficar avançado, ficar identado para frente. A gente pode sim, não tem problema nenhum. Só tem que lembrar que se eu der algum enter aqui no meio, ó, eu fiz tipo primeira atividade, ó, um em cada linha, correto? Se eu fazer isso aqui e der um F5, não interfere, porque enters que você dá dentro do código HTML não são reproduzidos no teu site. Se eu quero pular linha, eu preciso usar uma tag específica para isso. E eu não recordo se as duas turmas já sabem, mas é por isso que eu estou revisando com essa aula, é que a tag de pular linha se chama BR. Seria um break, né? De break, assim, ó, de quebra, tá? Então, essa tag BR, ela não é uma tag que tem abertura. Vou fazer aqui para vocês verem. Ela não é assim que funciona, porque como ela só serve para quebrar, ela não precisa de texto dentro. Então, como ela não precisa desse texto dentro, ela não precisa de conteúdo, então ela simplesmente abre e fecha dessa maneira. Agora fica uma dúvida: eu posso colocar alguma propriedade aqui, por exemplo, name test? Isso aqui é válido? Isso aqui é válido. Somente essa propriedade name não existe para esse tipo de elemento. Um possível atributo, uma propriedade que eu posso colocar aqui é uma propriedade class. Isso aqui a gente vai utilizar muito nas próximas aulas, tá? Então, feito somente o BR. Então, esse BR é o que faz quebrar a linha. Então, se eu vier aqui em cima e eu der um F5, a linha quebrou, ok? É assim que a gente quebra, pula de linha. Particularmente, eu não gosto de deixar textos, tá, com essa quebra. Então, eu faço dessa seguinte maneira aqui, ó. Sempre deixo numa linha só,
porque eu sei que tem conteúdo dentro. Então, quando for tag de conteúdo, ela abre aqui e finaliza aqui no final, tá? Se for muito grande, eu vou pedir para vocês configurarem isso no Visual Studio Code de vocês para ficar um pouquinho mais fácil, que eu percebi que tem alunos que têm dificuldade. Quando a gente tem um texto muito grande, por exemplo, eu mando vocês gerarem um lorem. Então escreve lorem e aí você clica aqui no lorem, ele vai gerar um código em latim, uma escrita em latim bem comprida, tá? Só que a abertura ficou aqui no início e aí eu tenho que ficar rolando a tela no final para ver se o fechamento está lá. Então, para não acontecer isso, eu quero que vocês façam uma configuração no Visual Studio Code de vocês, tá? Só um pouquinho. Então, a configuração aqui, ó, que vocês vão ter que fazer é o seguinte: no menu View, vocês vão clicar no menu View e vocês vão clicar em Toggle Word Wrap. Isso aqui basicamente ele vai fazer uma quebra de linha aonde conforme o tamanho da tua tela do teu monitor. Então, basicamente, quando eu ativei aquilo ali, ó, ele não deixa que essa linha continue para lá e ele faz esse tipo de marcação, tá? A abertura está aqui, ó, e o fechamento está aqui. Mas, tá? Se a gente abrir esse arquivo num editor de texto normal, é como se houvesse uma linha só. Então, eu recomendo que você pegue por costume apertar o Alt Z, que é a tecla de atalho para esse Toggle Word Wrap. Que a gente aperta Alt Z, ele volta aqui para o normal, eu aperto o Alt Z, ele volta para esse wrap e a gente consegue visualizar a abertura e o fechamento se está correto. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou dar um Alt Z aqui agora. Vamos supor que eu errei, eu fiz a abertura, copiei um texto da internet, colei aqui, só que eu esqueci do fechamento. Ó, eu removi aqui o fechamento do final. Se eu quero saber se deu certo, agora eu vou apertar ó, Alt Z. Quando eu aperto Alt Z, ele quebrou a linha para mim e eu percebo que não tem fechamento do H1. Ó. Quando eu clico em cima do H1, não tem o fechamento dele. Então eu consigo apertar agora, apertar não, escrever o fechamento do H1. Então, uma outra dica que eu dou para vocês é, toda vez que eu tenho a abertura de uma tag, é clicar em cima para ver aonde está o seu fechamento, para ver se está certo. Então aqui está correto, ok? Vou tirar isso aqui, ó, vou escrever de novo minha primeira atividade. Beleza. Agora eu vou colocar um texto qualquer, um parágrafo aqui. Ó. Então eu vou digitar abertura. Quando você escreve essa abertura aqui, o Visual Studio Code já completa para você o fechamento, para você não esquecer. Então feito isso, agora vamos colocar um lorem bem grandão. Ó. Escrevi, como a gente fez aquele toggle wrap, agora ele ficou dessa maneira. Se você não quiser que fique assim, eu tenho o costume de programar dessa maneira aqui, ó, para ocupar menos linhas, mas eu peço a vocês que vocês deixem ativada essa opção, que fica mais fácil vocês estarem visualizando essas tags, tá? Então aqui, ó, H1, fechou H1. Abri o P, coloquei todo o conteúdo dentro do parágrafo, fechei o parágrafo. Agora a gente vai fazendo as próximas coisas. Vamos colocar um H2. Lembrando que o H2 é como se fosse um subtítulo da H1, do H1, tá? É como se fosse um subtítulo dessa página. Então, H2, vou colocar aqui, ó, tags HTML. E a gente vai utilizar aqui embaixo. A gente já usou o P, lembrando que tanto o H1 quanto o P, quanto o H2, H3, H4, H5 e H6, não existe H7, só vai até o H6, são tags consideradas tags de bloco. Já vou explicar isso aqui para vocês. Ó. Aqui embaixo eu vou colocar aqui agora elementos inlines, que eu já fiz um videozinho mostrando para vocês, relembrando os elementos inlines. Então, elementos inlines aqui, ó, vou colocar, vou escrever, tá? Sublinhado, taxado, que mais? Deixa eu pegar nas minhas anotações aqui, que nem eu me recordo de todas as coisas, só um pouquinho. Resolvi pegar aqui para vocês e mostrar onde que vocês encontram esses elementos inlines, tá? Toda vez que você for pesquisar alguma coisa sobre HTML ou CSS, eu recomendo que você faça a pesquisa no Google escrevendo MDN na frente, tá? Espaço e o que você quer colocar. Porque o que é esse MDN aqui, ó?
MDN significa Mozilla Developer Network, ou seja, a rede de desenvolvedores, developers, de desenvolvedores da Mozilla, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês. A Mozilla seria o Firefox, tá? Então, eles têm umas documentações muito boas e se você colocar Inline Elements, então eu vou colocar em inglês, que é mais fácil, mas tem a versão em português aqui, tá? Então aqui, ó, Elementos Inline MDN Web Documents. Então sempre que aparecer developermozilla.org, esse site aqui tem uma documentação muito boa e vocês podem aprender muito por aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, elementos que são inline, tá? Então tem vários aqui, eu vou copiar todos esses e eu vou filtrar eles porque tem elementos aqui, ó, por exemplo, esse big aqui é um elemento que já está obsoleto, ó. Então essa funcionalidade está obsoleta. Então evite, só que está em inglês, tá? Evite usar isso. Então eu vou filtrar eles, vou copiar tudo isso aqui, ó, e eu vou filtrar eles, tá? Então eu dei um Ctrl C, eu vou colocar aqui, vou dar um Ctrl V. Vocês não precisam fazer isso, tá? Eu só quero que vocês acompanhem quais os elementos que a gente vai estar vendo. Então, o big a gente não utiliza, o B a gente utiliza, o small também a gente não utiliza, o TT não utiliza, esse ABBR a gente utiliza, o acrônimo não precisa, esse CIT a gente até pode utilizar, mas não nessa atividade não tem o porquê a gente utilizar agora. O code não vamos precisar, isso aqui não vamos precisar. O EM a gente utiliza, o KBD não, o strong sim, o SAMP e o var não, o A sim, o BDO não, o BR a gente já usou, tá? Que foi aquela quebra de linha. O IMG sim, o MAP a gente isso aqui é bastante utilizado se você for fazer um site mais avançado com mapeamento de objetos, alguma coisa assim. Esse object você pode colocar, quem sabe, para adicionar algum objeto no teu site, como um vídeo ou algum outro tipo de objeto. Nesse caso a gente não vai aprender nada de fazer isso agora. Esse que eu não me recordo e acho que deve estar obsoleto também. Indica o fechamento. Tá. É um quotation, é uma citação. Então, basicamente, você utiliza o que para fazer uma citação? Como ele está dando um exemplo aqui dessa citação do I'm sorry, Dave, ou seja, está falando, tentando citar o que a pessoa falou, e aí você usa esse quotation. Na versão antiga, quando eu tinha aprendido, isso aqui se chamava quote, não se chamava só que. Então eu vou aproveitar e vou ensinar esse que para vocês aqui também, tá? Script a gente vai utilizar, mas é para importação de JavaScript. O spam a gente vai utilizar, mas esse aqui é o mais bosta de todos, tá? Vou adiantando para vocês que ele simplesmente marca, mas não muda nada o texto. O sup a gente já usou. Esse button, input, label, select text area, a gente vai ter uma aula específica só disso aqui, tá? Que é criações de formulários. Então, esses aqui são os elementos que a gente vai ver agora. Começando, tá? Eu vou escrever tudo aqui, ó. Abreviação. Eu vou colocar um por linha, porque senão vai ficar meio complexo. Então eu vou criar um parágrafo para cada elemento inline que eu for utilizar, eu vou criar um parágrafo. Vou colocar aqui, ó. Esse texto está em negrito. Vou colocar um novo parágrafo. Esse texto está em itálico. Vou abrir um novo parágrafo. Esse texto, vou colocar assim, ó. IFC é ou significa Instituto Federal Catarinense. Eu estou seguindo a ordem aqui de baixo, tá? Então, o B significa de bold ou strong. Os dois servem, tá? Então, eu vou duplicar essa linha, vou dar um Ctrl C, botão direito ou botão direito copiar, tanto faz. Você vem na linha de baixo e dá um Ctrl V. Olha só, para eu deixar esse texto em negrito, eu vou só salvar isso aqui para você ver como é que estão ficando primeiro. Eu vou dar um F5 aqui no site, ou atualizar clicando nesse botão, tá? Então, ó, esse texto aqui tem que ficar em negrito. Deixa eu apertar
aumentar a letra para todo mundo ver melhor. Então, esse texto aqui deve estar em negrito, mas ele não está. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar, ó, abre o B e você vai englobar como se fosse uma caixinha o texto, ó, fechei o B. Então, daqui inicia o negrito e aqui finaliza o negrito, ok? Nós temos a tag semântica para fazer negrito, que é o strong. O strong ele tem uma semântica maior. Ou seja, se fosse analisado esse site aqui pelo motor de busca, esse texto que está em negrito dentro do strong, ele tem maior significado do que esse B aqui que está em negrito, tá? A gente está deixando esse texto mais forte, mais identificado pelos motores de busca. Se eu quero dar algum tipo de ênfase, tá? E agora nós temos então os dois textos em negrito. O resultado tanto do B quanto do strong é igual, ok? Esse texto aqui é itálico, então eu já vou excluir aqui debaixo. Ó. O B já foi e o strong também já foi. Agora nós vamos fazer esse texto aqui embaixo que é o itálico. Porém, também nós temos dois tipos de itálico. O itálico normal, que é o I, então abre o I e fecha o I. Toda vez que a gente abre o I, ele já vai fechar, então a gente copia o fechamento. Eu estou apertando Ctrl X para copiar e já remover, e Ctrl V aqui no final. Então esse texto está em itálico. E agora, esse texto aqui de baixo, a gente vai utilizar a segunda opção do itálico, que é o EM. O EM também é um tipo de itálico, só que é um itálico que dá ênfase no teu texto. Ele é uma espécie do strong, só que é um itálico que tem mais ênfase para os motores de buscas, tá? Por isso que é EM. EM em inglês seria ênfases, ok? Dessa maneira que eu escrevi aqui. Por isso que é EM. Seguindo, então o itálico aqui já foi e o EM aqui já foi. Nós vamos continuando. Nós temos aqui agora o ABBR. O ABBR é de abbreviation, ou seja, de abreviação. Eu vou fazer uma abreviação nessa sigla IFC, porque o IFC é uma abreviação do Instituto Federal Catarinense. Então, eu vou escrever aqui, ó, ABBR. Vocês podem ver que quando eu clico em cima, o Visual Studio Code não termina, ele não completa, porque a gente marca, na verdade ele termina porque eu não tinha colocado, tá? O, o ABBR ele precisa de uma propriedade aqui no meio. Essa propriedade aqui no meio, ela se chama então title, tá? Propriedade title, e a gente vai atribuir um valor para essa propriedade title. O valor que a gente vai atribuir aqui é o que essa sigla significa. Eu acabei excluindo aqui, vou escrever ela aqui, ó, IFC aqui dentro, tá? Então, é uma caixinha, ó, criei uma caixinha, abertura e o fechamento. Dentro dessa caixinha escrevi IFC e eu vou colocar aqui dentro o que significa, ó. Então, Instituto Federal Catarinense. Beleza. Agora sim, vou aproveitar e dar um F5. Ó, os textos já estão em itálico. O que o ABBR faz? O ABBR ele coloca esse pontilhadinho embaixo. Só que aqui que está a diferença. Ó. Quando eu passo o mouse em cima e eu paro o mouse, ele mostra o title para mim. Então ele está dizendo, ó, isso aqui é uma sigla. Passa o mouse em cima que você vai entender o que é. Ok? Então, na verdade, eu poderia fazer o quê? Assim, um título. O IFC situa-se na cidade de Videira. E aí eu não preciso mais colocar Instituto Federal Catarinense, porque o IFC situa-se na cidade de Videira. Ok, então se eu colocar o mouse em cima, eu vou saber o que é o que é o tal do IFC. Correto? É assim que funciona o ABBR. Ok, seguindo, o ABBR feito, nós temos a questão do A, mas o A eu já explico. Eu vou pular aqui e vou fazer os próximos que a gente tem aqui. Então, por exemplo, vou fazer agora a questão do sub e do sup. Por exemplo, a fórmula, ou melhor, pode ser. A fórmula da água é H2O, certo? E também vamos colocar aqui em um outro parágrafo
10 elevado ao quadrado, que é um doisinho, tá? Ou melhor, vamos fazer 10 mod 2. Esse mod 2 aqui, ó, numa descrição matemática, ele deve ficar escrito embaixo. Então eu vou mostrar para vocês como que está agora e como que vai ficar. Ó. Então, a fórmula da água é H2O, só que o 2 ele tem que ficar para baixo. Então a gente faria o quê? Esse 2 aqui, eu quero que ele fique para baixo. Então a gente vai utilizar a tag chamada sub, tá? De subscrito. E a gente vai colocar somente o 2 dentro dessa tag sub, tá? O H fica fora. O H continua sendo um texto normal do parágrafo. O 2 ele se tornou um subscrito. E o O, como ele está depois do fechamento do sub, ele volta a ser um parágrafo normal. Então, analisando isso aqui, ó, o 2 veio para baixo agora. Então, a fórmula da água é H2 embaixo, O. Ok? Esse mod 2 aqui, ó, eu pensei em colocar ele embaixo, mas eu vou utilizar tudo isso aqui, ó, uma escrita normal para colocar em cima. Então, vou colocar em cima, ó, sup 10 mod 2, eu quero que fique em cima. Somente a palavra mod 2 eu quero que fique em cima. Então ficou dessa maneira aqui, ó. OK? Eu posso colocar qualquer coisa aqui, ó, tá? Não precisa ser só número. Então fica a critério de vocês. Eu só lembrei disso, eu vou deixar assim, 10 mod 2. Beleza? Então a gente terminou agora o sub e o sup. Nós vamos para a pular linha, que é o BR. Isso aqui vocês já viram. Então, quando você digitar o BR e apertar, vou mostrar aqui, ó, você digitar o BR e clicar em cima, ele não faz nada, porque ele pede um fechamento. Ó. Se eu fechar aqui, ó, vocês podem ver que o normal do Visual Studio Code é que quando você abre uma tag ele feche. Mas como o BR não tem fechamento, ele não fechou para nós. Eu peço que vocês tomem cuidado e sempre coloquem essa barra na frente, tá? E de preferência esse espaço aqui também. É uma, por mais que normalmente você encontre dessa maneira, essa é uma maneira que fica um pouquinho mais complexa se você precisa adicionar classes aqui, tá? Então dessa forma. Então peço que vocês sempre deixem esse espaço, então BR espaço e coloca para lá. Então vamos supor aqui, ó, que eu quero colocar uma quebra de linha depois da palavra cidade, tá? Então eu vou vir com esse BR que eu fiz, vou vir aqui depois do cidade, digito BR e fecho ele dessa maneira, e aí agora sim faz a quebra de linha acontecer de verdade, ok? Seguindo, BR feito, a gente vai agora para esse que é o nosso quotation, tá? Então, esse quote, vamos dizer assim, criar um novo parágrafo. O professor disse. A gente abre esse quotation, tá? Ele já fechou para mim, então aqui é a abertura, aqui é o fechamento, então no meio dos dois eu vou escrever HTML5 parece difícil, mas é fácil. Ok? Vamos olhar como é que ficou isso aqui? Então, ó, eu não coloquei aspas duplas e ele colocou para mim, ok? Então, essa é uma vantagem do quote. Eu estou fazendo uma citação a alguma coisa, beleza? E ainda, como esse nosso quote, ele é uma citação, eu não sei se vocês já tiveram a disciplina de metodologia científica, mas toda vez que você tem uma citação de alguma coisa, é interessante que você cite aonde que você viu isso. Então vamos supor que eu tenha falado isso num vídeo do YouTube. Então eu posso colocar aqui, ó, e eu vou citar um HTTP, colocar o link da onde que eu achei isso aí. Vou colocar tipo youtube.com/, sei lá, o link seria watch exclamação o vídeo igual a qualquer coisa aqui, ó, tá? Então, esse aqui seria vídeo. Vamos colocar Manf. Então seria um link da onde a pessoa pode encontrar essa citação. E na hora que a gente dá um F5 aqui, ó, não vai aparecer nenhum tipo de clique aqui para a gente ver essa citação de fato. Mas você vai estar citando, você vai estar deixando de forma mais
correta essa citação que você fez, ok? Então, feito isso, é assim que funciona esse quote. Vou dizer para vocês que é muito difícil vocês fazerem alguma coisa do gênero, tá? Em sites normais. Essa é uma tag bem específica, não é tão utilizada quanto as outras acima, ok? Então, vou remover o que daqui, passamos ele. E agora nós temos as outras tags. Eu quero mostrar para vocês essa tag spam aqui, ó. Ela a princípio não faz nada, mas ela é de extrema valia, tá? E eu quero fazer esse vídeo um pouquinho mais comprido, que eu passo bastante informações para vocês e vocês têm bastante conteúdo para treinar daí. Então, por exemplo, a tag spam, percebam o seguinte, gente. A tag spam, a tag img, a tag a, a tag q, sup, sub, todas são tags inlines. Por elas serem tags inlines, elas precisam estar dentro de blocos. O P é um tipo de bloco, o H2 é um tipo de bloco, o H1 é um tipo de bloco. Então, H1, P, H2 são todos tipos de bloco. Como que você sabe a diferença? Sem precisar pesquisar na internet, tá? Vou mostrar aqui a diferença para vocês. Ó. Vou criar mais um H1, bloco, e vou criar um Azinho, vou criar um spam aqui, ó, teste, tá? Vou colocar inline. A diferença é a seguinte: quando eu for inspecionar esse site, ou seja, esse aqui é um bloco, ó, vou clicar com o botão direito em cima e vou clicar em inspecionar, ok? Quando eu faço isso, eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, ele já selecionou para mim o bloco. Quando eu passo o mouse em cima, tá? Ó, quando eu estou passando, você deixa o mouse aqui, tá? Quando você deixa o mouse em cima desse bloco, que é o H1, vocês podem perceber que aqui, aonde está escrito bloco, ele tem um quadrado azul bem grande. Eu só não posso trazer o mouse aqui embaixo, porque senão vai... Apesar que eu vou fazer o seguinte, assim, vou abrir o Paint de novo aqui, e eu consigo fazer a explicação. Então tá aqui, ó. Quando você passa o mouse aqui em cima do bloco, tá? Deixa eu aumentar a cor. Quando você passa o mouse aqui, em cima do bloco, quando aparecer esse bloco azul chegando até o final da página, até onde ele consegue, significa que ele é bloco. Se o elemento, a tag que você está utilizando, não utiliza até o final da página, significa que é inline. Então vamos fazer um teste aqui. Ó. Vou passar o mouse agora em cima do spam. O spam ele não utiliza até o final da página, ele usa só o quadradinho dele. Então o P aqui, ó, o P ele é uma tag que utiliza até o final da página, mas se nós expandirmos isso aqui e eu passar o mouse em cima do Q, o Q é um quadradinho azul e não vai até o final da página. Ok? Essas são as diferenças. Ó. O P vai até o final da página e quando eu passo o mouse em cima do sub ou do sup, vai a só o quadradinho dele. Essa é a diferença dos inlines para bloco. Ok? Eles se comportam de maneira diferente, logicamente. Então, por exemplo, assim, ó, se eu colocar um parágrafo, vou chamar ele de P1, e eu colocar aqui, ó, P2, eles são dois parágrafos. Na minha tela, um vai ficar embaixo do outro, porque esse cara utilizou até o final e depois o P2 também utilizou até o final. Vamos inspecionar para olhar. O P1 foi até o final e o P2 até o final. Então, esses dois caras, mesmo eu tendo escrito um do lado do outro, mas como eu já tinha falado, se eu der um Enter aqui não vai interferir, porque Enters dentro do meu código não interferem, tá? Ele vai continuar tendo o mesmo comportamento. Mas olha só agora, se eu colocar aqui, ó, eu colocar agora um S, que eu não fiz ainda, mas esse S a gente vai precisar fazer, que é o nosso strike. Eu vou escrever aqui, ó, strike. Nós temos o underline, que eu também não coloquei, underline. Olha só, eu separei eles por espaço, mas eles, como são tags inlines, eles se respeitam um do lado do outro. Eles não precisam de uma linha só para eles, eles são menos egoístas. Ok? Essa é a diferença. Então, já aproveitando, o strike é essa linha que você faz em cima. Esse strike em português se chama taxado. Não confundam o S como sublinhado, porque em inglês, tá?
esse U escreve underline. Então isso aqui é sublinhado. Isso aqui, muito aluno erra e acaba perdendo ponto em hora de prova, tá? Então, lembrem, anotem em qualquer lugar. U é sublinhado, S é atachado. Beleza? Então, vou fazer o parágrafo para esses dois caras. Então, o P, vou colocar o taxado aqui dentro e também vou colocar o sublinhado aqui dentro e vou fechar o P no final. Então, parágrafo, taxado, o U aqui, abertura e o fechamento, e aqui ó, não tem o espaço no meio. O que vai acontecer? Eles ficaram grudadinhos. Então, no meio dos dois eu tenho que colocar um espaço para que apareça esse espaço aqui também. Ok? Beleza, vou fechar aqui. Vou diminuir um pouco a minha tela para caber mais coisas. A tag mais utilizada, e eu acabei... Desculpa, a tag mais utilizada aqui ainda é a tag A e o IMG, tá? A tag spam, eu quero mostrar aqui agora para vocês o que ela faz. Vou criar agora aqui um outro texto. Vou dizer que o nome dela é spam, ou melhor, qualquer texto. E vou colocar então a minha tag spam. A tag spam, ela só serve para marcar um texto. Como assim marcar um texto? Isso aqui serve para com que você consiga aplicar estilos a uma parte de um texto que você quer. Então, eu fiz uma marcação de spam. Em termos semânticos ou em termos para o usuário, não vai afetar nada. Tá? Então, ó, o qualquer texto está aqui. Se eu remover a tag spam, ó, removi a tag spam, e eu atualizar minha página, não muda exatamente nada, não muda nadíssima de nada, beleza? Então a tag spam, por mais que aparente que ela não tem muita serventia, eu vou mostrar para vocês e eu vou fazer uma atividade para vocês que vocês vão precisar utilizar bastante ela, ok? Então, tag spam, nossa tagline feita. Agora, a tag A. Essa tag A, ela é uma tag A. Por que é A, né? Muita gente confunde. Tá, professor, por que não é link, já que a gente faz um link para um outro lugar? Por causa que ela nasceu com o nome de anchor, de âncora, tá? A gente pode utilizar uma âncora de duas maneiras. Para a gente navegar na página atual, dentro dela, ou a gente pode navegar para uma outra página. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Por exemplo, a minha tag, o meu H1 aqui. Ó. O meu H1, eu posso aplicar um ID para ele, uma identificação, da seguinte maneira. Eu vou dizer assim, ó, ID. Então, lembrando, tá? Eu estou dentro da abertura. Ó. Isso aqui é a minha abertura. Dentro, no final do H1, eu vou dar um espaço e eu vou colocar uma propriedade, que é o texto vermelho. E eu vou colocar aqui, ó, ID, propriedade, vai receber o valor chamado hashtag, ou melhor, sem hashtag, primeira tracinho atividade, ok? Dessa maneira aqui, ó, primeira atividade. Esse tags HTML2 aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó, id igual tags tracinho HTML, tá? Sem espaço. Sempre que você está trabalhando com id, você não utiliza espaço e não pode começar, de preferência, não começar com número também, ok? Feito isso aqui, a gente pode começar a utilizar as âncoras, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A âncora, o que que é? Eu abro a âncora, faço a abertura, agora eu posso fazer o fechamento da âncora e eu coloco o texto aqui dentro. Então, link para o H1. Vamos colocar assim, ó. Como se eu só salvar isso aqui, ó, e eu olhar, vocês podem ver que ele não deixou como um link de verdade. Por quê? Ele só vai funcionar o link de verdade, a âncora de verdade, quando você colocar a propriedade chamada href. Então eu coloco a propriedade e eu digo que essa propriedade vai receber o valor. Qual é o valor que eu quero que ela receba? Eu quero que ela receba hash, aqui que vai o hashtag. O meu hashtag primeira atividade. Então eu vou colocar aqui, ó, primeira tracinho atividade.
Agora sim, eu fiz uma âncora para dentro do meu site. Então como que funciona? Ó? Tá vendo aqui? Ó? Link para o H1. Se eu clicar aqui em cima, aparentemente não muda nada. Mas olha só como que eu vou solucionar isso aqui. Ó? Eu vou adicionar um monte de BR. Tá? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Lá. Vou dar mais um Ctrl C e vou colar vários. Ó? Como se fosse um monte de espaço em branco. Ok? Espera aí que saiu o número 5 aqui sem querer. Vou salvar agora. Salvei. Então significa que esse espaço em branco aqui que eu tenho, imagine que fosse um monte de texto. Eu vou até fazer isso que é melhor. Vou adicionar um monte de texto para vocês entenderem que só vai funcionar quando tiver bastante conteúdo. Vou fazer vários loading. Tem uma coisa bem interessante. Ó. Se você fazer loading vezes 10, por exemplo, ele vai multiplicar o loading vezes 10 e vai sair 10 parágrafos de loading y para mim. Ok? Aqui no final, ó, tem duas coisinhas a mais, tem que cuidar com isso. Eu vou apagar uma. Então coloquei um monte de texto e agora sim, ó, não acabou não gerando tanto conteúdo quanto eu precisava. Então eu vou modificar. Vou fazer o seguinte. Vou deixar esse parágrafo e vou copiar ele várias vezes. Eu quero vários parágrafos com P, não só com texto. Então assim, sim, imaginando que eu tenha muito texto no meu site, tá? Como se fosse uma mega notícia. Vou colocar mais ainda porque ainda está pouco. Ok. Beleza. Ó, meu site agora, por ele ter ficado grande, ele ativou para mim a minha barra de rolagem. Essa barra de rolagem, eu tô indo e voltando. Mas olha só, a âncora serve para isso aqui, ó. Eu disse que esse link vai para o H1. Ou seja, quando eu faço uma âncora para dentro do meu site, utilizando o ID, lembrando que esse hashtag aqui, ó, só funciona para o ID. Então, se tiver algum elemento no meu site, qualquer elemento, tá? Que tiver um ID chamado primeira atividade, ele vai colocar no campo visual do usuário. Então, se eu clicar aqui em cima agora, ó, ele colocou o primeira atividade como sendo, colocou esse H1 no campo visual do usuário. Tá? Vamos fazer agora o do tags HTML, tá? Então, se eu vier aqui, vou criar um novo A. Então, vou criar um novo A. Vou dar uma dica para vocês, que é no Visual Studio Code, você aperta A, você pode clicar aqui em cima, ó, ele já vai colocar a propriedade e o valor href, ou você pode apertar A e apertar Tab. E aí, aqui dentro do href agora, a gente vai colocar tags-html, então hashtag tags-html, e aqui link para as tags inline. Ok? E agora sim, se eu vier aqui embaixo, supondo que eu esteja num site extremamente comprido, aqui ó, tem um link para as tags inline. Estou na mesma linha porque eu acabei não gerando parágrafo para cada um. Né? Então eu vou gerar um parágrafo para cada um, porque eu quero que fique um em cada linha. Um parágrafo aqui e outro parágrafo aqui. Cuidar com esses fechamentos automáticos. E aí sim, agora então, vou atualizar o meu site e vou olhar. Eu não vou querer que ele atualize. Tem uma. Isso aqui eu vou deixar que ele fique aparecendo, porque eu já vou mostrar para vocês como que a gente resolve isso aqui, tá? Então, aqui ó, link para o H1 e o link para as tags inlines. Então, se eu clicar no link para as tags inlines, ele veio aqui, ó, jogou no meu campo visual as tags HTML. Ele não jogou essa parte de cima, ó, ele jogou assim. Então, se eu clico no link para H1, ele vai lá em cima. Se eu clico nas tags inline, ele vem nas tags HTML. Isso aqui não é todo mundo que sabe, que quando desenvolve e utiliza isso aqui, porque normalmente as pessoas não têm esse costume de ficar navegando dentro do mesmo arquivo. Tá? Isso aqui é uma função que quando a âncora foi criada servia muito para isso, mas hoje em dia não se é muito utilizado dessa maneira. E como que é utilizado? Ela é utilizado para links para outro site. Então eu crio a âncora e eu digo, para onde que você quer ir? Eu quero que vá para o site http://google.com ou vou colocar o site do IFC aqui, ó, ifc.edu.br. E aqui vou dar o nome, site do IFC. Aqui, pessoal, tem uma coisa muito importante para eu falar para vocês. Eu já vou apagar essa tag âncora, porque a gente só vai faltar falar da tag IMG. A tag âncora, quando você
só coloca a propriedade href, ela faz da seguinte maneira, ó. Eu vou apagar, vou fechar as minhas abas para ficar só essa aqui aberta, ó. Então, se eu clico nesse site do IFC, cliquei. O que ele fez? Ele pegou a mesma aba que eu estou e jogou para esse site. Isso aqui tem que tomar muito cuidado, porque normalmente quando você está no teu site e você quer falar alguma coisa de um site externo que não é o seu próprio site, você joga numa nova aba e não na tua aba para o usuário não ficar fechando a tua aba. Então, por exemplo, assim, uh, só tentar reformular um pouquinho isso que eu falei. Se eu sou um site de notícias, esse site de notícias ele vai colocar vários links de outras reportagens ou de outras informações dentro do site dele. Só que quando eu vou pegar um exemplo aqui, tomara que eu tenha sorte, vamos pegar no globo.com, primeira notícia, vamos ver se tem. Ah, beleza. Governo suspende combate ao desmatamento da Amazônia. Vou abrir essa notícia. Isso aqui, ó, que está em vermelho, são vários links, tá? Para reforçar a importância dessa notícia. Então, por exemplo, o que é o Ministério do Meio Ambiente? Então, se você quer saber mais sobre o Ministério do Meio Ambiente, você pode clicar aqui e saber mais. Deixa eu só aceitar os termos de privacidade deles. Uma dica que eu dou para vocês é nunca aceitem saber a localização, tá? Porque às vezes aparece, você tem o costume de ficar permitindo e às vezes aparece que tal site quer te mandar notícias. Daí fica aparecendo um monte de notificação no teu Chrome ou no teu Windows. Então não é legal. Bloqueia tudo que vocês vão ficar bem seguros na navegação de vocês, tá? Então, seguindo, tá aqui, ó, Ministério do Meio Ambiente. Se eu for clicar, como que eu sei que esse site aqui é o mesmo site, tá? Nem todo mundo sabe. Vou dar um print screen aqui e vir no Paint, senão vocês não vão conseguir enxergar. Nem todo mundo sabe, mas toda vez que você passa o mouse em cima, tá? Então, toda vez que você passa o mouse em cima de um link, tá? Eu passei o mouse aqui em cima desse link. Toda vez que você passar o mouse em cima de um link, ele vai aparecer aqui embaixo o atual link de verdade, ok? Uh, então, esse link aqui embaixo ó, é no mesmo site do google.com, do Google não, desculpa, do G1. Então, esse site aqui é no mesmo lugar, esse aqui ó, é no mesmo lugar, em cima do G1, esse aqui também é no G1, esse aqui do IBAMA é do G1, é do G1, eu não sei se eles vão ter algum link externo, tá? Não tem nenhum link externo. Deixa eu pegar nos rodapés deles para ver se tem alguma coisa relacionada. O anuncie conosco. Aqui, ó, achei, legal. Só que esse site aqui ele tem um scroll infinito, eu não sei se ele vai ficar deixando. Então aqui, ó, o anuncie conosco. O anuncie conosco, ele está mandando para o globo.com. A tendência é que se eu clicar nesse link, se eles fizeram da forma correta, é que ele não abra na mesma aba. Vamos testar. Cliquei, ele abriu na mesma aba. Normalmente não acontece isso. Por quê? Porque a pessoa, você como desenvolvedor, você pode deixar com que ele continue com essa aba aqui aberta, com essa notícia aberta, para ele continuar lembrando que ele estava lendo isso aqui depois, mas que ele possa continuar fazendo alguma coisa. Então, o que eu quero falar sobre o link para vocês, tá? Que se eu quero que a minha aba atual que está sendo visualizada pelo usuário continue aberta, eu vou ter que colocar uma segunda opção chamada Target. Qual é o alvo que eu quero que abra esse meu link? E aí normalmente você digita underline blank, ou seja, esse blank aqui seria uma espécie de vazio, tá? De branco, enfim, seria uma tradução mais literal, seria ainda vazio, ou seja, uma nova aba, tá? Então, essa propriedade target blank vai fazer com que você abra o link numa nova aba. Então, só mostrando, tá? Não atualizei a minha página aqui ainda. Se eu venho no site do IFC e eu clico, ele abriu na mesma aba.
Porém, se eu atualizar agora, porque eu já fiz essa alteração, já salvei, atualizei. Agora, quando eu clicar aqui em cima, vocês vão perceber que ele vai abrir numa nova aba. Então, eu mantenho essa tela aberta e eu abro numa nova aba. Então, eu abrir, forçar a abrir um link numa nova aba, você faz da maneira com que, utilizando o target blank. É assim que a gente faz, ok? Então, essa é a principal diferença. Se você não colocar o target blank, você vai abrir numa mesma aba, e se você colocar numa outra aba. Beleza, agora a nossa tag IMG. A tag IMG, a gente pode utilizar qualquer imagem que a gente encontrar na internet. Então, fazendo aqui, ó, vamos colocar, por exemplo, cachorrinho. Imagens. Vou pegar qualquer imagem daqui. Vamos pegar esse golden. Então, achei a imagem que eu quero colocar no meu site. Eu vou apertar com o botão direito e a gente vai salvar a imagem como, ok? Lembrando, pessoal, isso aqui eu falei na aula de multimídia, mas eu só quero reforçar. Nunca no Google cliquem com o botão direito e salvem a imagem, porque essas imagens aqui elas estão renderizadas de um tamanho menor para ser mais rápido no teu navegador. Então a qualidade delas que está sendo exibida dessa maneira aqui está numa resolução baixa. Então primeiro você clica em cima e depois que você clicou em cima, você vai clicar em cima da imagem que abriu aqui do lado. Essa aqui está numa resolução correta e aí você vai poder clicar em salvar imagem como, ok? Dependendo do navegador que você está usando, não vai estar escrito bem dessa maneira, mas é só encontrar aí. Beleza? A imagem está sendo salva aqui com esse nome de arquivo. Eu vou achar qual é a pasta do meu projeto. Então, a área de trabalho, atividade 1, na pasta IMG, eu vou salvar então o meu cachorro. Cachorro. Aqui, ó, cachorro.jpg. Agora sim, então eu vou fechar isso aqui, vou minimizar o meu navegador e eu vou olhar aqui se realmente salvou o cachorrinho aqui dentro. Vou abrir a pasta IMG, tá aqui, ó. A gente só tem um grande problema, tá? A imagem que eu baixei, ela está extremamente grande, ó. Eu vou apertar com o botão direito. Tem várias formas de você ver, tá? Se você clicar em cima e deixar o mouse parado, ele está dizendo, aparece esse pop-upzinho ali, ó, dizendo dimensões 1920 por 1307. Outra forma de você ver é clicar com o botão direito em cima, clicar em propriedades e vir em detalhes, tá? Se você vier em detalhes, aparece aqui, ó, imagem, dimensões 1920 por 1300. O que significa isso? Lembrando, nas aulas de multimídia eu falei para vocês que 1920 é uma imagem Full HD. A imagem Full HD, ela representa o tamanho da minha tela atual aqui, ó, tá? Logicamente que sem esse zoom. Então, se eu diminuir aqui, ó, eu estou utilizando uma tela Full HD. Quando esse vídeo for para o YouTube, ele também pode ser renderizado em Full HD também, tá? A questão é o quê? Que quando a gente está fazendo o site, eu vou importar essa imagem aqui agora. Pessoal, a imagem, ela também é uma tag especial. Da mesma forma... Nossa, deixa eu tirar esses parágrafos aqui para não ficar tão poluído. Aqui. Agora sim. Então, a tag IMG, ela é da mesma forma que a tag meta. A tag meta a gente abre, coloca propriedades e valores dentro e fecha. Não existe texto. Então, a tag imagem só serve para exibir uma imagem, seja ela JPG, GIF ou PNG. Então a gente abre a tag IMG, tá? A tag IMG, a gente precisa informar a propriedade src. Pessoal, eu acho que de tipo 80 alunos que eu tenho, eu já vi pelo menos uns 30 escrevendo SCR. E aí vai dizer, professor, não funciona. Então, o que significa esse SRC? Source. Tira as vogal agora. Ó, source. Vou escrever de novo aqui, ó. Source. Source significa fonte, ok?
qual é a fonte da minha imagem. Então, se você tem dúvidas, escreve aqui, ó, em minúsculo, source e remove as vogais. E aí você tem o src. Agora sim, propriedade src, vou atribuir a essa propriedade a o caminho da imagem. Percebam que aqui, ó, ele já apareceu para mim e eu posso clicar com o mouse. Então eu quero na pasta img e eu quero o arquivo cachorro jpg. Já já vou adiantando para vocês que se você escrever scr e fazer isso aqui, ó, você vai ver que não vai aparecer aquilo ali. Então, se não apareceu, significa que alguma coisa aconteceu. Pode ser a versão do Visual Studio Code também, tá? Mas no meu caso aqui, eu instalei a versão, a mesma que vocês possivelmente instalaram em casa. Então, src, a pasta img. Então, eu não vou ficar clicando aqui para vocês terem o costume de digitar, tá? Então, digita a pasta que você quer, img, barra, você entrou na pasta e agora o arquivo cachorro jpg. E aqui a gente vai fechar o img. E eu aproveito para dizer uma coisa que existe uma outra propriedade dessa tag img que se chama alt. O alt é de alternative, tá? Qual é a alternativa caso essa imagem não seja carregada? Eu vou colocar aqui, ó, foto de um cachorro da raça labrador, ok? Então, o que significa isso? Significa que, sei lá, eu passei o caminho errado, ó, tirei o aqui, ó. Se não carregar a minha imagem, ó, vai aparecer escrito aqui, ó, foto de um cachorro labrador, ok? Pelo menos vai aparecer o que significa essa foto que não carregou. Outra coisa ainda é que pessoas com deficiência não sabem do que se trata, tá? Pessoas com deficiência visuais conseguem visualizar sites utilizando uma ferramenta que lê o site para eles. E aí quando chega numa imagem, essa ferramenta não lê, não consegue ler para ele o que é essa imagem. Então, esse alt, os leitores de tela para pessoas que têm deficiência visual, vai ler, ó. Então vamos supor que eu seja um leitor de tela. Vai dizer assim, ó, link para o site do IFC, http vai falar o link bonitinho. Agora, imagem, foto de um cachorro da raça labrador. Então, se a pessoa é cega, vai entender do que se trata essa imagem. É mais ou menos assim que o leitor de tela fala. Enfim, lê as coisas para a pessoa que está utilizando. Se vocês têm um pouquinho mais de curiosidade sobre isso, vocês podem pesquisar vídeo no YouTube. Possivelmente vai ter algum leitor de tela lá e algumas pessoas utilizando para vocês terem ideia de como que funciona. É bem legal, tá? É uma forma de inclusão das pessoas com deficiências na internet. Beleza? Da mesma forma que em vídeos é bom ter legenda, porque tem muitas pessoas que são deficientes auditivas e também precisam entender o que está sendo falado nos vídeos, tá? Continuando então, é assim que a gente adiciona uma imagem. Nós temos um único problema. Olha só, eu vou atualizar isso aqui. Olha só o tamanho da foto que ficou. Por quê? Porque o meu monitor é de 1920 e a imagem também é de 1920. E na verdade essa imagem aqui, ó, como tem essa bordinha branca que é colocada, o navegador coloca uma margem um pouquinho, ele até habilitou minha barra horizontal, porque ele acabou jogando essa imagem um pouquinho para o lado. Então essa imagem mais essa borda aqui, ó, fechou 2000 pixels, por isso que habilitou essa barra horizontal. Está muito grande. Como que a gente reduz uma imagem? A gente poderia fazer pelo Photoshop, mas a gente já tem uma ferramenta no Windows que é o Paint. Então a gente simplesmente vai na pasta que está a foto, tá? E aí você vai apertar com o botão direito e você pode clicar em editar. Cuidado que existe editar com fotos, editar com Paint 3D e editar. Então clica em editar. Se não tiver editar, você pode aqui, ó, abrir com e vir no Paint, para ter certeza que vai abrir no Paint. Então essa aqui é a foto do Paint, tá? E a gente agora vai diminuir ela. Da forma que está aparecendo aqui para mim é o tamanho original dela, tá? Ó, a visualização dela está em 100%, então ela realmente está grande. Eu quero reduzir ela agora, então clica em redimensionar. Eu quero que essa imagem no meu site não ocupe mais que a metade da tela, então eu vou vir em pixels
eu posso mudar esses valores do tamanho que eu quero. Então metade disso aqui vai ser 960, tá? Então eu vou colocar aqui, deixa eu apagar, 960, reduziu na metade, e agora eu posso salvar isso aqui. Quando eu salvo já vai afetar, e aqui eu venho e atualizo o meu site, e a imagem ocupa metade. Ainda assim está um pouquinho grande, eu vou reduzir mais, tá? Eu vou reduzir na metade ainda, então a metade de 960 é 580, opa, 480, reduziu na metade, e nós temos essa imagem aqui embaixo. Agora sim, a gente tem basicamente todas as tags que a gente já viu em aula. E aí eu vou passar agora a atividade para vocês, tá? A atividade que eu vou passar para vocês é que vocês adicionem imagem, textos e etc. utilizando todas essas tags que eu passei aqui para vocês e também utilizando essa navegação, tá? Eu vou passar alguns modelinhos, dois modelos para vocês fazerem como atividade para vocês treinarem. E aí eu já posso fazer uma avaliação com vocês que seria uma das notas do trimestre, tá? Que é o seguinte, primeiro que isso aqui está ocupando toda a tela, eu quero bloquear um pouco a largura da tela para ficar melhor, tá? Existem duas maneiras de a gente cuidar do tamanho da largura de alguma coisa. Então, o que eu vou mudar é a largura do meu body. Só que a largura desse body aqui, eu não quero colocar diretamente aqui porque é muito feio eu misturar estilo com código HTML. Então, como que é feito, tá? É feito da seguinte maneira. Primeiro, dentro do arquivo da pasta CSS, a gente vai criar um arquivo de estilo. Esse arquivo de estilo a gente pode dar qualquer nome. Então, eu vou criar um arquivo de texto normal. O nome que você quiser dar aqui fica a tua escolha, mas normalmente encontra-se e utiliza-se muito o arquivo chamado style, tá? Escreve dessa maneira, .css, tá? Vou aproximar aqui, caso não dê ver direito, então esse é o nome, ó, style.css. Ok, feito isso, agora a gente pode vir aqui no Visual Studio Code, eu cliquei aqui para abrir essa barra, e eu vou abrir esse arquivo style.css. E eu vou dizer assim, ó, dentro desse style CSS, a gente escreve seletores, ou seja, a gente seleciona elementos daqui de dentro para a gente alterar o estilo. Então, por exemplo, eu vou selecionar o body, por incrível que pareça, isso aqui escreve da mesma maneira, só que a gente tem uma abertura de chaves e fechamento de chaves. E aí fica dessa maneira aqui, ó. Então, eu escrevo o seletor, quais são os elementos que eu quero selecionar, e aqui dentro então eu tenho abertura e fechamento. E eu vou colocar, Bari, eu quero que a largura de você, a propriedade width, e aqui a gente não utiliza igual, a gente utiliza dois pontos. Por que, que é dois pontos? Porque isso aqui é relacionado à linguagem de CSS. Já vou aproveitar e relembrar aqui para vocês que CSS significa Cascading Style Sheet, ou também conhecido como, em português, folha de estilo em cascata, tá? Professor, o que é esse negócio verde que você escreveu aí, ó, com barra e também com esse asterisco? Isso aqui é um comentário, ou seja, o computador vai ignorar isso aqui. É só para eu saber o que se trata. Então, se você quiser, você pode colocar comentário nas linhas aqui, ó. Então, você pode colocar barra, asterisco e colocar width significa, ou melhor, é largura. Ok? Opa, fechei errado aqui, ó. A gente abre com barra asterisco e fecha com asterisco barra. Agora sim. Aí, width, quanto de largura? A minha tela tem 1920. A tela de vocês pode ser que seja maior, igual ou menor. Eu vou passar um tamanho aqui que a maioria das telas, tá, vai conseguir, que vai ser de 600 pixels. E aí vocês vão ver que vai encurtar. Só que tem um problema. Eu já escrevi, salvei e eu tentei aplicar. Ó.
os 600 pixels seria mais ou menos até aqui, ó, onde que está essa palavra voluptate. Mas não funcionou por quê? Porque o arquivo de estilo CSS não foi importado para o arquivo index.html. A gente precisa importar ele. Como que a gente importa? A gente importa dentro da tag head. Então a gente vai abrir aqui, ó, a tag link, que é responsável por importar arquivos CSS, tá? E a gente vai importar o CSS dessa maneira aqui, ó. Então a gente vai dizer que a relação desse link com esse site é de um style sheet, ou seja, de uma folha de estilo. E aonde que se encontra esse arquivo? Esse arquivo não é, ó, ele já colocou o nome para nós, mas isso aqui está errado. Por quê? Porque ele não está indo buscar na pasta certa. Então eu vou apagar daqui, ó, e eu vou dizer que a pasta onde se encontra é na pasta css barra style css. Então, a partir do arquivo index, aonde que se encontra essa pasta? Então, basicamente é assim, ó. Estou no arquivo index, que é esse aqui, ó. E eu estou dizendo, vai lá na pasta css e acha o arquivo style. Então, eu estou falando isso para ele. Da maneira que estava sem esse css na frente, estava dizendo assim, ó, pegue aqui, ó, da onde o index está, procure aqui se tem algum style CSS. Daí ele vai pesquisar. Não, só tem a pasta img, mas não existe nenhum arquivo style CSS. Então por isso que não funciona se eu deixar dessa maneira. Para isso, pasta barra style CSS. Agora sim funcionaria perfeitamente. Se a gente voltar aqui, então, e eu der um F5, agora sim, ó, vocês podem ver que o bloco, o body, ficou menor. Ó, ele só vem até aqui. Ó. Então, o texto que ia até lá no final agora não vai, porque a gente definiu um estilo para o nosso body. Agora, a segunda coisa que eu vou colocar no meu body é que ele fique no meio da tela. Então, eu vou colocar um estilo aqui. Isso aqui vocês não precisam se preocupar ainda. Eu vou refazer essa explicação mais futuramente. Vou colocar um margem zero alto, ou seja, para tirar qualquer margem, esse margem zero alto é a mesma coisa que eu escrever zero alto, zero alto. Ou seja, isso aqui começa pelo topo, em cima, então em cima eu quero que tenha zero, na direita eu quero que seja automático, embaixo eu quero que seja zero e na esquerda eu quero que seja automático. Então, esse cara aqui, ó, vou fazer um comentário. Margem não precisa de tradução, né? Então, os valores representam topo, direita, baixo, esquerda, tá? Em inglês seria margem top, margem right, margem bottom e margem left, tá? Essas seriam as propriedades. Se você não quiser colocar dessa maneira, a mesma coisa, isso aqui feito em várias linhas seria então margem, começa pelo topo, margem topo 0, margem right alto, margem bottom 0 e margem left alto. Estou dizendo então que tanto em cima quanto embaixo ficam zeradas e na direita e na esquerda ficam automáticas, tá? Eu particularmente não gosto disso aqui porque fica muito verboso, fica muita linha para representar uma coisa. Então essas 4 linhas eu substituo por essa linha só. E como os valores estão se repetindo, eu posso deixar somente 2 valores, assim. Então isso aqui significa que o zero é em cima e embaixo, o alto na direita e na esquerda, ok? Então vou atualizar aqui para ver como é que ficou. Agora sim, então as margens lá na lateral estão automáticas, em cima e embaixo está zerado e eu tenho uma página um pouquinho menor, onde que vocês vão fazer as atividades de vocês, ok? Então esse aqui é o estilo do nosso site. Lembrar sempre do CSS e também do Style CSS. E aqui estão todo o conteúdo. Eu vou pedir para vocês então agora pegarem na internet qualquer notícia, qualquer coisa. Vou dar um exemplo, tá? Entrem no site do terra.com.br, por exemplo. Eu quero que vocês entrem aqui
vocês vão pegar a primeira notícia que vocês acharem, tá? Então, vocês vão clicar aqui e vocês vão converter essa notícia para o site de vocês. Então, esse cara aqui, ó, é um título, é um H1. Esse outro cara aqui, ó, é um parágrafo do título. Então, vocês vão colocar um parágrafo embaixo do título. Essas datas não precisa colocar, tá? Eu só quero que vocês façam texto. Então, vocês vão copiar esse texto aqui. Aonde tiver escrito em negrito, vocês vão colocar em negrito. O saiba mais aqui não é referente à notícia. Então, pula isso. E aí, opa, nós temos uma imagem nessa notícia. Então, você vai vir, pode fechar esse anúncio que tinha na imagem. Salva essa imagem lá na pasta de vocês. Dá um nome para ela e coloca. Tenta fazer isso aqui, ó, bota o título embaixo da imagem, coloca em itálico quem foi que fez, vai colocando todas essas informações, ok? Aonde tem isso aqui não é imagem, tá? Isso aqui é um texto, é tipo um link para você, é um anúncio deles. Então pula. Isso aqui é vídeo referente a alguma outra coisa, pula. Então seria basicamente isso. Só o que é referente à notícia, copia e coloca lá. Beleza? E aonde tem negrito, coloca negrito. Aonde tem itálico, coloca itálico. E eu quero que vocês coloquem no final dessa atividade, vocês vão colocar o link. Então, no final do arquivo, vocês vão colocar da seguinte maneira: o href e vão colocar link para a notícia original. E aí, por exemplo, se eu fiz essa atividade utilizando essa notícia, eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. E aí sim, agora, quando eu estiver visualizando a atividade de vocês, eu vou vir aqui e vou olhar o link para essa notícia original. E ó, aqui aconteceu um probleminha que eu já vou falar para vocês. Ó. E se vocês fossem fazer a atividade, vocês iam ter problema. Lembra que eu falei que a imagem ela é um elemento inline, ou seja, coube, teve espaço aqui para colocar texto depois dela, e aí ele colocou esse outro elemento inline aqui. Para não acontecer isso, a imagem ela deve ficar dentro de um bloco, então eu vou colocar ela dentro de um parágrafo também, ok? Dessa maneira, deixa eu fechar essa barra lateral que o código fica mais bonito. E aí esse link aqui embaixo também vai ficar dentro de um parágrafo. Agora sim, então se a gente olhar aqui, ó, não ficou mais lá no finalzinho, porque isso aqui está dentro do parágrafo dele, e o link original da notícia. Se eu clicar aqui, eu vou conseguir visualizar, mas esse link original para a notícia, eu quero que abra numa nova aba. Então, se eu quero numa nova aba, eu vou até no final do href, opa, o final é aqui, ó, eu dou um espaço e coloco que o target é blank. Agora sim, então, nós temos o link para a notícia abrindo numa nova aba. E aí, então, abriu o arquivo, abriu a notícia aqui. Então, a primeira atividade de vocês é pegar uma notícia em algum site, seja do Terra, da Globo, etc., e tentar utilizar o máximo desses elementos aqui, tá? E fazendo dessa maneira que eu fiz aqui. Então, se vocês forem fazer atividade, logicamente, vocês vão remover tudo isso aqui e escrever isso aqui em cima com o nome de vocês, bonitinho, etc. e fazer a atividade, ok? Eu não vou passar esse arquivo porque eu quero que vocês façam na mão, tá? A única sugestão que eu vou dar para vocês é o seguinte, é que se vocês forem criar um arquivo novo, então eu vou criar um novo arquivo aqui, vou salvar ele e vou chamar ele de index2.html. Esse index2 aqui, ó, quando vocês forem começar um novo arquivo, vocês têm a opção de escrever HTML e clicar aqui ó, no 2.5. Ele já vai vir com uma estrutura praticamente quase completa para vocês, tá? A única coisa que eu mudaria é o meta finaliza com barra. Então essa estrutura que ele criou coloca a barra. E aqui tem mais um detalhezinho que eu ia falar para vocês e eu quase estava esquecendo, que é o seguinte. Quando eu abro, tá, essa página aqui, ó, só que deixa eu voltar aquele monte de parágrafo que tinha em latim. Percebam, ó, tem um parágrafo em latim e o resto está escrito em português. Então o Google está entendendo que esse site aqui está em português. Agora,
quando a maior parte do meu site passa a ser em latim, o Google, opa, aqui ainda não, vamos colocar mais então. Vamos gerar uns novos parágrafos aqui. Vou dizer que dentro do P eu quero que tenha uns lorem e eu quero que seja 10 novos parágrafos. Assim. Opa, agora sim. Aí, ele vai gerar um monte de parágrafo com um monte de novas coisas. Não, apareceu aqui, ó, a tradução. Ele aparece normalmente a primeira vez que você acessa essa janelinha, porque ele está a fim de te traduzir. Então ele está dizendo assim, ó, eu compreendi aqui que teu site está em latim. Você quer traduzir para o português? Aí você pode dizer assim, ó, não quero traduzir, traduza, não traduza. Isso aqui está aparecendo porque eu não coloquei a propriedade no HTML chamada lang. Então aqui é importante colocar a propriedade lang dizendo que esse site é PTBR. Dessa maneira aqui, ó. Ou PT-BR. PT minúsculo, português do Brasil. Se fosse PT, é o português de Portugal e assim por diante. O EN é o inglês, o DE é a da Alemanha, o ESR é o espanhol da Argentina, o ES-ES é o espanhol da Espanha, e assim vai, tá? Nós temos o francês, se eu não me engano tem francês de outros lugares também, no nosso caso é o PT-BR, tá? E aí agora, se eu vier aqui da F5, aquele botãozinho de traduzir não se encontra mais, porque a gente está informando ao navegador que a linguagem desse site é somente português, ok? Então, lembrar disso aqui também. É, o vídeo ficou um pouquinho comprido, mas é isso que eu quero que vocês façam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu quero que vocês me procurem, tá? Semana que vem eu vou marcar uma aula síncrona e também vou mandar nas turmas de vocês no WhatsApp ah, os meus horários de atendimento para vocês me procurarem caso tiverem alguma dúvida quanto a isso, ok? Eu ainda prefiro que se caso alguém tiver alguma dúvida e queira compartilhar a tela, queira para eu olhar o código, eu peço que vocês instalem no computador de vocês um aplicativo chamado Discord, tá? O aplicativo é esse aqui, ó. Quem joga joguinho, alguma coisa assim, já conhece. Então é esse cara, tá? Esse Discord que é um aplicativo, vocês se cadastram e vocês podem me adicionar nesse Discord utilizando Manfe hashtag 6311, tá? Esse aqui é meu usuário e aí vocês podem me adicionar e fazer vídeo chamada comigo e vocês podem compartilhar a tela de uma maneira bem simples, tá? Então sugiro que vocês façam isso ou a gente dá um outro jeito, ou me chama no WhatsApp, etc. Fica a critério de vocês, beleza? Então essa é a primeira atividade de vocês. Eu quero que vocês pratiquem com várias notícias, se for possível. E porque daqui uma semaninha no máximo a gente vai ter as notas de vocês, tá? Referente a essa atividade, que a gente vai fazer uma atividade prática, beleza? Então, bom final de semana para vocês e a gente vai conversando. Beijão!